Estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. Nosso convidado da semana é o Antônio Sérgio Pacífico, ele que é o frater da Ordem Rosa Cruz. Já explicou para nós aqui que é uma ordem mundial que focada em desenvolver o ser humano. Não é religião, quem pensa que é religião, não é um clube de servir, que nem eu pensava que era, não é maçonaria, que nem às vezes eu pensava que era maçonaria, e ele está aqui esclarecendo sobre as ações e os ensinamentos que essa ordem traz aqui para o mundo. Eu ia te perguntar no intervalo, Cubatão começa agora em janeiro, mas já, aqui na Baixada, eu disse que eu li no jornal faz tempo, já existem algumas, como é que você chama, algumas sedes? Nós chamamos de organismos afiliados, né, que seriam as nossas unidades, né? Certo. E, na verdade, quando a gente fala da Ordem Rosa Cruz, que é essa organização mundial, ela está dividida em jurisdições por idioma. Então tem a jurisdição de língua portuguesa, de língua francesa, de língua inglesa, assim por diante, né? Olha, você respondeu uma pergunta minha, já que eu ia te perguntar, por que língua portuguesa que eu vi aqui, né? Exato. Então, todos os organismos afiliados do Brasil, eles estão ligados à grande loja de língua portuguesa, certo, que também comanda as operações de Portugal, Angola, Moçambique, enfim, os países que falam português. No Brasil, nós temos hoje cerca de 300 organismos afiliados distribuídos pelo país, em todas as principais cidades, né, e todas as principais capitais, as principais cidades do país, todos têm um organismo afiliado nosso. Esses organismos, de acordo com o seu tamanho, ele tem nomes diferentes e funções um pouco diferentes, né? Nós temos, primeiro, o Pronaus. Primeiro de tudo, começa o grupo de divulgação, como está começando aqui em Cubatão agora, para desenvolver a ordem na área, né? Depois nós temos os Pronaoi, né, que o Pronaus, que é a menor unidade, que tem aí 25 membros que se juntam e começam a se reunir. Depois nós temos os capítulos e, por fim, as lojas, que são as unidades maiores. Aqui na Baixada Santista, nós temos aqui próximo de Cubatão a loja São Vicente, né? Temos a loja Santos e o Pronaus Guarujá. Está começando não, já tem um passo à frente aqui de Cubatão. Isso, e agora o grupo de divulgação em Cubatão. Depois nós temos aí unidade também em Mongaguá, em Praia Grande, enfim, né? Mas aqui próximo a Cubatão mesmo é São Vicente, que é aqui pertinho, Santos, que é aqui pertinho, e Guarujá, que também é relativamente perto, né? Tá. Antônio, eu pensando aqui comigo, você falava dos ensinamentos, dá para traçar um paralelo, por exemplo, com essas... não vou chamar de ordem ou religiões, quase que indianas, que você diz que trabalha, por exemplo, com meditação. Uhum. Vocês têm, dentro do ensinamento de vocês, tem a meditação como fundamento também, é isso? Também. Tá. A Ordem Rosa Cruz não é religião, isso, tá certo? Mas a meditação não é uma coisa efetivamente ligada à religião. É uma porque forma... a gente vê yoga, às vezes o pessoal traça um paralelo. A yoga, ela mistura também meditação com certa movimentação física e certas posições bem complexas até de se atingir. No nosso caso, não. A meditação é o tipo de meditação transcendental, que é um sistema para você aquietar a mente, aprender realmente a aquietar a mente. Essa é uma das ferramentas, eu falei que tem muitas que a gente recebe dos ensinamentos da ordem. A meditação é uma ferramenta importante, por sinal, né, para você fazer uma série de coisas. A coisa mais evidente é que quando você medita, você consegue equilibrar o seu emocional. É difícil meditar no mundo moderno, que eu percebo o seguinte, as pessoas são tão aceleradas, né, assim, agitadas, que parece que todas essas, eu vou falar religião, e não estou chamando você de religião, mas as religiões que trabalham com meditação, parece que, ou as ocidentais, né, que às vezes tentam fazer isso, parece que ela tem uma dificuldade em razão desse modelo de vida neurótico que a gente tem hoje. Acho que é difícil meditar? Não. Na verdade, é até muito fácil meditar. O que precisa é prática, né? Tá. Então, você precisa treinar. E a meditação em si, para você atingir o estado meditativo, você precisa de um certo treino, porque é um esvaziamento da mente, né? Você aquietar sua mente a um ponto que você não tenha sentimentos, pensamentos, então é um aquietamento da mente. Isso é atingido com uma fase preparatória. Então existe uma fase preparatória, quando você vai meditar, que é uma fase que é chamada de indutiva, onde você, por exemplo, faz exercícios respiratórios, eventualmente intuação de sons vocálicos, né?
uma visualização criativa, alguma coisa nesse sentido. E depois a fase meditativa, que é uma fase passiva. A meditação é totalmente passiva, porque você esvazia a mente e fica sem pensar, sem nada. Você não precisa investir grandes quantidades de tempo nisso. Essa seria uma pergunta que eu ia fazer. Você pode... a fase até que toma mais tempo é a fase indutiva, que você tem que fazer um pouco de exercício respiratório. Você tem que aprender a parar. Aprender a parar, aprender a relaxar. Pegar, dar uma relaxada, respirar, relaxar, se preparar. Depois a meditação em si, ela é mais tranquila, né? É a fase seguinte, que é a fase passiva. A ordem tem todo um processo que ela vai ensinando e a ideia é, inclusive, você meditar todo dia. Você pode meditar períodos curtos de 5, 10 minutos, 15 minutos, você não precisa investir horas nesse assunto. Claro que, por exemplo, às vezes tem pessoas que se aprofundam tanto nos ensinamentos que acabam investindo um tempo bem maior nesse trabalho, à medida também que isso é importante para ela, né? Então, estou dizendo o seguinte, você que está em casa acompanhando, dentro das orientações dos ensinamentos aqui da Ordem Rosa Cruz, a meditação é uma coisa que ela também é flexível, de acordo com a necessidade. Senão o pessoal fala assim, imagina que eu vou ficar 1 hora tentando meditar. Além da meditação, qual é um outro grande ensinamento básico da Ordem? Olha, a Ordem aborda uma quantidade enorme de ensinamentos, né? Para você ter uma ideia, os ensinamentos da Ordem são enviados para os membros por monografias para eles estudar em casa. E também aqueles que frequentam um organismo afiliado, tem palestras, tem cursos, né? Tem uma série de formas de dar esses ensinamentos para os membros. Agora, esses ensinamentos, eles abordam praticamente todas as áreas do conhecimento humano. Certo. Então, você aprende coisas até da estrutura da matéria, até da estrutura atômica da matéria. Você vai para o corpo humano, para a vida, o que é a vida, para o inconsciente humano, para o subconsciente, entender o subconsciente, entender a formação de hábitos, por exemplo, para você formar hábitos positivos, para você controlar a sua formação de hábitos, fazer o pensamento estruturado, se estuda a aura humana, que é um campo magnético que todo ser vivo emite um campo magnético, que é uma aura, então você estuda a aura, você aprende exercício, inclusive, para chegar ao ponto de poder, eventualmente, ser sensível a essa aura, né? Enfim, e aí vai por um campo vastíssimo de ensinamentos, todos ligados ao desenvolvimento do ser humano, desenvolvendo a parte psíquica, desenvolvendo a parte física. Então, normalmente quando você estuda, você tem grandes benefícios, por exemplo, na área... Só a leitura mesmo, acho que já ajuda muito, né? A leitura já ajuda muito, mas precisa pôr em prática. Sim. A diferença de conhecimento para sabedoria. Né? Então, essa seria... Olha, o comentário que eu ia fazer é o seguinte, bem, partindo do fundamento que tem, os filósofos gregos, né? O egípcio, o fundamento egípcio que tem toda essa, vou chamar de mística também, em volta deles. Estudo da natureza, né? Esse estudo da natureza do homem, que fala sobre, basicamente, o que você falou, né? Conhecimento, né? Então, muitas pessoas gostam disso, estão numa busca também, e não é religião, às vezes a pessoa se encontra na religião, às vezes a pessoa está bem na religião, mas precisa também de uma orientação para conhecer um pouquinho de si mesmo, do seu corpo, não é isso? Você dizia para mim no intervalo, está quase terminando esse tempo, que o símbolo de vocês tem a cruz, que é o corpo, e a rosa, que é a alma, né? Então, essa integração. Até quando a gente estava falando sobre o nome, né, da Ordem Rosa Cruz, né, que é Antiga e Mística Ordem Rosa e Crucis, né? O Antiga é por causa dessa origem tradicional milenar, né? O Mística é pelos estudos místicos verdadeiros da natureza e do universo, né, e do homem, da natureza do universo. Ordem, porque é uma organização e a ordem tem que estar no universo, o universo é ordem. Tem que ser. E o Rosa e Crucis, que é o nosso símbolo primeiro a cruz, que é o símbolo do plano terreno, do corpo, e a rosa, que é o símbolo da alma, né? Então você tem a cruz do corpo com a rosa, que é a alma, que simboliza o desenvolvimento da alma através das experiências terrenas, né? Certo. Antônio, tem que dar uma paradinha, tenho que divulgar essa data de vocês, que meu programa, o tempo está terminando aqui. Eu queria agradecer muito a sua presença, mas eu vou dar uma recapitulada aqui. Sempre a sede de vocês, chama assim, né? Como é o nome? O Grupo de Divulgação de Cubatão, né? Sim, o Grupo de Divulgação de vai Cubatão estar sempre
todos os sábados, às 15 horas, na Avenida Martins Fontes, 343, em cima da Moto Sandrinho, né? Moto Sandrinho, certo. Isso. Se você que está acompanhando o programa gostou da conversa, você pode ter mais informação lá no Facebook, na página do Grupo de Divulgação de Cubatão, de Facebook, ou então no Amorque GLP Oficial, também no Facebook. Você tem essas duas páginas no Facebook, né? Certo. O Amorque GLP Oficial, que é GLP de Grande Loja de Língua Portuguesa, né? Então, Amorque GLP Oficial, Facebook, e no Facebook, Grupo de Divulgação de Cubatão. E nós temos o site oficial nosso, que é o www.amorque.org.br. Lembrando que Amorque é a sigla de Antiga e Mística Ordem Rosa e Crucis. Amorque. Espero, gente, que vocês tenham gostado dessa edição do Papo na Polo. Mais uma vez, um agradecimento ao Antônio por ter vindo até aqui. Um agradecimento também ao Marcos Paulo e a Carla, que ficou ali de bastidor, a esposa ficou ali de bastidor, acompanhando toda a programação. Sucesso para todos vocês nessa missão aí que vocês têm da implantação desse grupo de divulgação. E para nós, gente, eu espero que vocês tenham gostado do programa. Está aí, quem quiser saber um pouquinho mais, os endereços, os locais para você se informar um pouquinho mais ou comparecer à sede deles. O tempo estourou, queria agradecer a todo mundo por ter acompanhado o Papo na Polo e até a próxima edição. Tchau, tchau, gente!